Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O ministro da Justiça pediu ao Congresso rapidez na aprovação de uma lei contra o vandalismo. José Eduardo Cardoso se reuniu no Congresso com os presidentes do Senado e da Câmara. O governo tem pressa para aprovar uma lei que iniba a violência em manifestações populares antes da Copa do Mundo, principalmente depois dos protestos em junho do ano passado. O governo já há algum tempo vem estudando um projeto que pudesse garantir a liberdade de manifestação, garantir a possibilidade que as pessoas possam se manifestar sem quaisquer tipos de abusos, sejam abusos que venham de pessoas que querem utilizar as manifestações, sejam abusos que venham de autoridades. Das 12 propostas sobre o assunto em tramitação no Congresso, ficou decidido que 3 terão prioridade. Elas aguardam decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador Pedro Tax, relator dos projetos de lei, adiantou algumas sugestões que vai apresentar. Entre elas, o aumento de pena em caso de homicídio praticado em grandes aglomerações, abuso de autoridade e dano ao patrimônio, e também a proibição do uso de máscara em manifestações. O Brasil é um país democrático. Nós precisamos de manifestações, mas nós temos que entender que prática de crimes nas manifestações, isto tem que ser coibido e tem que ser criminalizado. Os partidos da base do governo devem indicar na próxima semana um novo nome para a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. O indicado era o senador Gin, do PTB, mas ele desistiu, alegando que o caso se transformou em uma disputa política. Na última terça-feira, os senadores rejeitaram um pedido de urgência para que a indicação de Gin fosse votada no plenário, sem passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. Em vez dele, a oposição propõe o nome do consultor do Senado, Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt. O presidente do Senado comentou hoje as declarações de 2 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a CPI da Petrobras. Renan Calheiros citou um entendimento do STF da década de 90 para justificar um inquérito parlamentar amplo. Mas, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, os ex-ministros Paulo Brossard e Carlos Veloso afirmaram que a decisão da época deixa claro que não é possível acrescentar novos fatos ao pedido inicial de uma CPI. Renan defendeu a ampliação, que foi ratificada pela Comissão de Constituição e Justiça. Absolutamente regimental, democrática. Depois de decidir, eu pedi para que fosse ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Na terça-feira será ouvido o plenário do Senado Federal e esperamos que na próxima semana o Supremo Tribunal Federal decida também sobre a decisão, sobre a constitucionalidade da decisão. De modo que eu lamento as declarações do Paulo Brossard, do Carlos Veloso, porque eles falaram sem ler a decisão. E quando isso acontece é muito ruim, porque acaba jogando conversa fora. Renan Calheiros também afirmou que na próxima terça-feira serão lidos outros 2 pedidos para a criação de uma CPI da Petrobras. Dessa vez, uma comissão parlamentar mista, formada por senadores e deputados. O governo quer aprovar logo o Marco Civil da Internet, mas o relator no Senado defende uma análise sem pressa. Nesta quinta-feira, 3 comissões iniciaram uma série de audiências públicas para discutir o conjunto de normas para a rede mundial de computadores. A reunião foi das comissões de Ciência e Tecnologia, de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Em debate, 32 artigos que trazem direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O texto do Marco Civil garante a liberdade de expressão, a privacidade dos usuários e a neutralidade da rede, princípio que impede que provedores cobrem preços diferenciados por acesso a conteúdos de diferentes tipos. Os participantes da audiência debateram pontos polêmicos da proposta aprovada em março pelos deputados que tramita em regime de urgência aqui no Senado. Uma delas prevê a guarda do registro de acesso a aplicações da internet por 6 meses. Essas informações poderiam ser disponibilizadas ao Ministério Público e à Polícia após autorização judicial.
O objetivo desse artigo é permitir futuras investigações, mas a gente entende que isso, na verdade, viola o princípio da presunção da inocência que está garantido na Constituição Federal e que, portanto, guarda de dados dos usuários deveria ser feito mediante decisão judicial. Sem essa obrigatoriedade da guarda de dados, praticamente, se inviabiliza qualquer atuação da Polícia Federal do Brasil. Me parece que é um dispositivo que precisa ser melhor pareado com uma infraestrutura legal que o Brasil ainda não possui, como, por exemplo, uma Lei Geral de Dados Pessoais. Senadores do governo querem votar o texto antes do evento mundial sobre governança na internet, marcado para o dia 23 de abril em São Paulo. Minha defesa é que a gente meta uma urgência urgentíssima, dia 22 de tarde, para dia 23 de manhã, Vossa Excelência aí, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, levar esse mão, já imaginou? Chega lá, Vossa Excelência vai chegar em tempo real, com a nova lei do Marco Civil. Mas os relatores do projeto são contrários à urgência. A proposta recebeu 40 emendas e pode ser votada até 12 de maio, sem trancar a pauta do Senado. Acho que o Senado tem todo o direito de analisar detalhadamente o projeto para que ele, que já é bom, receba aprimoramentos. Os municípios poderão definir o tamanho das áreas de preservação permanente às margens de rios e lagos localizados em zona urbana. É o que decidiu a Comissão de Agricultura. Atualmente, os limites variam de 30 a 500 metros. A autonomia constava do Código Florestal aprovado pelo Congresso, mas foi vetada pela Presidente da República. A matéria segue agora para a Comissão de Meio Ambiente. Os dados são alarmantes. Metade da nossa população está acima do peso. A obesidade, uma doença que preocupa o Brasil e o mundo, foi tema de debate na Comissão de Assuntos Sociais. Má alimentação, estresse, tabagismo, sedentarismo, fatores genéticos. O Brasil e o mundo estão preocupados com a obesidade. Uma doença que atinge 17% da população brasileira. Metade da nossa população está acima do peso. São 2.800.000 mortes por ano no mundo provocadas pela obesidade. Números alarmantes, destacados na audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Sociais. Considerada mal do século, a obesidade deve ser combatida logo cedo. Hoje se sabe que a alimentação da mãe pode modificar o comportamento de que a criança tenha genes específicos que vão poder estar levando elas a terem mais propensão a doenças na terceira idade. A primeira iniciativa de prevenção da obesidade é promover o aleitamento materno. Já tem estudos que mostram que ele protege a saúde da criança e ele previne a obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o sobrepeso e não a desnutrição passou a ser problema de saúde pública. As ações estão voltadas para a prevenção. A obrigatoriedade de, ano a ano, avaliar o estado nutricional das crianças. Então, a gente já tem política pública para conduzir isso. O alerta veio da Associação Médica Brasileira. Pais obesos, filhos doentes. Pais obesos, se tiverem filhos, a chance deles serem obesos é de 90%. Porque é na infância que as células adiposas tomam força e não conseguem ser extraídas. E a luta desse indivíduo será muito maior. Por isso que os métodos não servem para todos. Nós temos uma digital, é um tratamento individualizado. Os indivíduos obesos gastam com o serviço de saúde aproximadamente 42% a mais do que indivíduos com peso normal, dados dos Estados Unidos, além de significativa perda de produtividade. Ora, se nós estamos considerando que a maior parte são classe C, a mais pobre, gastar mais também é um problema social. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta sexta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.